Bom dia, irmão Gerson. Tudo bem, querido? Você consegue me ouvir? Você é o primeiro Bom que entrou dia, aí. pastor. Bom dia, querido. Tá dando pra ouvir, né? Sim, estou ouvindo, pastor. Tudo na paz, meu irmão? Não está tudo na paz, não, pastor. É mesmo? Mas a segurança é Jesus, né? Amém. A tendência é piorar, depois melhora. Eita, É verdade? A gente é sabe que, verdade. estudando aí o livro Eventos Finais, a gente tem visto isso, né? A tendência é piorar porque a gente sabe que nos tempos finais as coisas não vão ser fáceis, né? Mas a gente sabe que vai melhorar porque é a promessa bíblica da volta de Jesus. Quando ele voltar, as coisas melhoram. Tá por Lages, hein? Como? O senhor tá por Lages? Não, Erval do Oeste, Santa Catarina. Ah, é, o senhor é de Erval, né? Agora mudou o pastor aí, né? Ou não? Mudou. Agora é o Rodrigo Farias. Pastor Rodrigo. Legal. Então tá, irmão. Só tá nós dois aqui. Nós vamos começar nós mesmos. Não, mas o Beleza? pessoal vai entrar, pastor. Semana passada também entrou bastante gente. É. O senhor faz uma oração inicial para nós aí? Então, por Podemos gentileza. orar, pastor. Pai querido, Deus de misericórdia, esteja conosco agora. Pai, que teu Santo Espírito venha nos guiar, que nós saibamos entender o que o Senhor quer passar para nós nesse momento. Que o estudo de hoje seja para o nosso fortalecimento, para nós nos firmarmos na videira eterna. Que o Senhor venha agora para fazer parte desse grupo e que nós possamos cada vez mais ter vontade de estar em comunhão com o Senhor. Abençoe esse estudo, Pai, abençoe nossas vidas, livra-nos do mal. Fica conosco, Pai, te peço, te agradeço por Jesus. Amém. Amém. Eu nem sempre tenho conseguido entrar, porque às vezes estou viajando, às vezes não tem internet, né? E alguns dias também houve situações em que pus para despertar no meu celularzinho aqui e não tocou. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, o que que o irmão tem achado aí desses encontros aí? Qual que é a sua opinião? Pastor, a gente nasceu, mas não para ficar parado, para seguir em frente. E quanto mais estudo, melhor é, né? E estudo de uma coisa assim que é um porvir, para que a gente possa cada vez mais entender o que nos aguarda, porque, segundo o que nós temos entendido, que nós não fomos criados para morrer, e sim para vivermos. E nós queremos viver, mas ter uma vida com abundância, uma vida plena. Então, o estudo as meditações ali que estão sendo passadas ali, que nem semana passada foi falado de fuga das cidades, né? Afasta-se das cidades e vá para o interior. Foi comentado ali que temos que viver uma vida mais natural o possível, né? Junto à natureza, com alimentos naturais, sem produtos que possam danificar a nossa saúde. Foi estudado sobre isso aí, em síntese. É claro que outros assuntos foram abordados. Eu estou gostando muito, pastor. Eu estou gostando muito e me motiva muito a estudar. Que bom, irmão, que bom. Então tá, hoje é um tema falando aí a respeito de coisas importantes, né? O pequeno tempo de angústia, né? E o capítulo descreve sobre isso. Então eu vou trabalhando aqui aquilo que eu anotei, e o senhor fica à vontade se quiser fazer algum comentário ou não, tá? Tá só tá nós dois aqui. Então, o capítulo descreve justamente esse tema, né? O pequeno tempo de angústia. Perdão. Descreve ele como um período que antecede o fechamento, né, da porta da graça, enquanto Cristo Jesus ainda exerce o seu ministério no santuário celestial. Segundo a serva do Senhor, né, Ellen White, esse período não corresponde às 7 últimas pragas, mas a uma fase de crescente crise religiosa, política e social. Ou seja, ele acontece
em algum momento antes do fechamento da porta da graça, né? E concomitante até com os decretos unicais, com as perseguições, etc. Então, quer dizer que nesse período ainda existe a oportunidade de salvação. Existe ainda a possibilidade de estarmos salvos, né? Então, o eixo central desse capítulo, então, vai discorrer aí a respeito da crise final em torno da autoridade divina, representada pela observância do sábado bíblico, versus a oposição legal do domingo. E a perseguição não ocorre inicialmente por motivos econômicos ou políticos, mas por uma questão de adoração, de lealdade. Então, é mais ou menos esse é o enredo, né? Dessa trama toda. Bom dia, irmão João. Graça e paz, querido. Bom dia. Está na paz? Tudo certinho na paz do Senhor? Tudo tranquilo, só acordei meio tarde. Tranquilo. Tem dia que eu estava até comentando pro irmão Jess, teve uma sequência de dias aí que eu não participei, que eu pus para despertar no meu. Tenho tipo um celular, a Mi Fit 3, né, da Samsung. Ela vibrou, eu acordei. Aí eu acho que fechei o olho na hora que fui ver. Eu tinha passado o tempo já. Em uma outra ocasião, eu pus, mas ele não tocou. E se tocou, eu não vi. Tava tão cansado, né? Bom dia, sogrinha. Graça e paz, querida. Bom, continuando aqui. Que opção de boca, meu Deus do céu. Então, a sequência apresentada, né, no grande conflito, ou eventos finais, perdão, esse grande conflito, né, que é o enredo aqui que o livro Finais trata, da Pequeno Tempo de Angústia, seria mais ou menos assim. Você tem a intensificação da pregação da mensagem do terceiro anjo, né, isso com grande poder e glória como nunca antes, por conta da chuva serôdia. Você vai ver um levantamento, uma crescente oposição ao sábado bíblico. Depois você vê uma formação de uma aliança entre protestantismo apostatado, papado e o espiritismo, aprovação de leis religiosas, restrição da liberdade de consciência, perseguição jurídica, econômica e física, intervenção divina antes do encerramento final definitivo do grande conflito, né? Então, é mais ou menos essa sequência aí que o livro retrata. Bom dia, mãezinha. Graça e paz, querida. Amém. Então, eu estava dizendo aqui, né, que todo esse processo do pequeno tempo de angústia, ele acontece em um cenário onde há possibilidade de salvação ainda, onde há possibilidade de perdição, inclusive, e basicamente, lógico, com o derramamento da chuva serôdia, para os que conhecem a verdade bíblica, não mais há possibilidade de salvação. Para os que conhecem. Se você recebeu a chuva serôdia, você está salvo. Se você não recebeu, você está perdido, né? Então, estamos falando para nós que temos conhecimento da verdade, né? Aqui, se a gente não buscar agora, se isso não for nossa premissa, se estamos perdendo tempo com as coisas desse mundo, provavelmente já vamos ter perdido a vida eterna, né? Já estamos selados para a morte eterna. Porque a chuva serôdia não pode ser derramada num coração em que esteja longe de Deus, né? Longe do Espírito Santo. Então, ao longo desse capítulo, né, que a gente estudou, do eventos finais, vários, gente, perdão, vários aspectos entram, né, dentro desse cenário, dessa perseguição, por alguns motivos. Primeiro, por exemplo, a perda da liberdade religiosa, né? Hoje a gente tem essa suposta liberdade, mas com o tempo ela vai sendo perdida, né? Você não vai ter a liberdade que você teria hoje, né?
Você vai ser obrigado a guardar um dia que não é bíblico. Se você não guardar, você vai ter consequências. Você não vai poder comprar, não vender, você vai ter pressão social, pressão psicológica. Vai ser uma coisa terrível. Por isso esse nome, pequeno tempo de angústia. Porque haverá um tempo de angústia pior que esse, pós-fechamento da porta da graça. Comparecimento diante dos tribunais, difamação pública, calúnia, mentira, né? Proibição de comprar e de vender, prisão, fuga para as outras regiões, martírio de alguns fiéis, separação de familiares, abandono de bens e materiais, unidade do povo de Deus, fortalecimento espiritual e intervenção sobrenatural de Deus. E essa questão da unidade de Deus me deixa muito feliz, porque mesmo em meio à provação, hoje o que a gente tem na igreja muitas vezes, que é uma fraqueza espiritual, uma letargia, um povo que é o povo que é o joio será peneirado, né? Vai ficar para cima da peneira e realmente o trigo passa. Então, que sejamos o trigo, né? Não é o joio. Mas nesse momento, o povo de Deus vai estar bem peneiradinho, né? Enfim, se eu pudesse fazer uma abertura, né? Eu diria que, a despeito da severidade dessas provas, né? O capítulo ele enfatiza aí repetidamente que a graça necessária será concedida somente quando ela se tornar necessária. Os mártires do passado não possuíam coragem extraordinária por natureza, porque a gente sabe que na verdade isso vinha da parte de Deus. É Deus que concedia a eles força no momento da prova. E não vai ser diferente de mim e de você. Essa força vem de Deus. Pois bem, querem fazer algum comentário, trazer algum ponto que vos chamou a atenção? Porque eu sei que vocês têm se virado bem sem mim quando eu às vezes dou uma faltada, né? Se vira, não. A gente lê e tenta. Eu prefiro não ler porque a gente já fez isso durante a semana, né? Prefiro trazer ali os pontos que me chamam a atenção, que eu vou anotando, né? E por isso eu vou falando aqui para vocês. Mas e aí, o que mais eu chamo a atenção? Qual que você acha que vai ser a sua maior dificuldade, ou já tem sido a sua dificuldade, o seu medo, enfim, o que Deus falou contigo aí através dessa leitura? Grifou alguma coisa aí? Comenta para nós aí o que você achou. Tem mais algumas outras coisas aqui antes de acabar o meu arsenal de anotações. Eu fico às vezes preocupada que as pessoas, não sei se é jeito da nossa igreja que ensinou o povo, eu não sei. Mas as pessoas, elas têm uma mania. A palavra de Deus fala que a gente deve se santificar cada dia. A gente tem que morrer para todos os pecados. Todos, todos, todos. Ser santo diante de Deus. Daí assusta. Eles têm uma mania de falar que não, que santo é só Deus, é só Jesus. Mas quando eu leio os livros proféticos, eu vejo com toda a ênfase que Deus quer que a gente morre para todos os pecados. Se não morrer por o pecado, a gente não vai ser selado. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso para mim. Olha, mãezinha, a gente sabe que nos últimos dias as pessoas realmente elas não vão querer buscar a Deus, né? Esse tema sobre a santificação muitas vezes ele é mal compreendido. Às vezes as pessoas entendem que santificação é algo que você não precisa fazer nada, simplesmente entra no elevador e vai, né? Só que existe uma parte no processo que envolve o ser humano. E esse processo é algo que Deus não faz por nós. Então não tem como você se santificar se você não buscar a Deus, né? A santificação, ela é muito mal compreendida, muitas vezes, talvez até mesmo no nosso meio. E eu não vou tirar a sua razão, não. Alguns, por exemplo, imaginam que
Eu acabei de falar, ela acontece de forma automática, né? E a gente sabe que não é bem assim. Alguns textos que vão falar sobre isso, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, né, o apóstolo Paulo fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor, porque é o nosso Deus que vai efetuar o querer e o realizar na vida dele, na vida da gente, né? Segundo a boa vontade dele. Ou seja, então é Deus que opera em nós, né? Esse chamado para desenvolver uma experiência com ele. Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 1, ele vai dizer que os cristãos têm que acrescentar a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor, etc. De maneira intencional. João, capítulo 15, diz que temos que permanecer em Cristo, e isso é indispensável, porque sem ele a gente não pode fazer nada. É uma decisão diária. Então, ao meu ver, segundo a palavra de Deus, a santificação não é fruto do esforço humano, independente de Deus, nem de um processo, né, em que o cristão ele permanece passivo. Na verdade, é o contrário. É a atuação da graça divina numa vida que escolhe dia após dia submeter-se ao Espírito Santo. Ou seja, Deus então ele realiza a transformação e o crente ele coopera com essa obra por meio da fé, na obediência e da comunhão com Cristo. E para que o processo de comunhão exista, bom, você e eu já sabemos quais são as ferramentas, né, principais, que é a oração, estudo da palavra, estudo dos testemunhos de Jesus, né, que é o espírito de profecia, o envolver-se na missão, né? Tudo isso são formas de nós conseguirmos estar nesse processo, né? E é Cristo. Se eu pudesse resumir, é Cristo. Esteja em Jesus e você vai ser santificado. E aí é um processo natural, você naturalmente espiritual, né? Porque pela nossa natureza a gente não curte essas coisas não. Por isso é a tendência nossa do ser humano de fugir, de não querer, né? Eu diria isso. Ótimo. Então, o ser humano será selado aquele que realmente morrer para o pecado. Senão, não será selado. É, a gente já estudou sobre a questão, por exemplo, agora do sábado, né? Se você durante a semana não ir trabalhando com a casa para que na sexta-feira, antes do pôr do sol, ela esteja limpa, no sábado ela estará limpa. Não. Então haverá um momento em que a chuva serôdia acontecerá, certo? Só que durante a nossa vida, até que isso aconteça, se até lá nós não estejamos buscando o Espírito Santo hoje, lá nós não vamos ter o Espírito da medida plena, entendeu? Não tem como você receber, não tem como você ser selado se agora você não faz a limpeza da casa. Entende? Que casa eu me refiro? A nós, né? O templo, o Espírito Santo. Então é mais ou menos por esse lado aí. E às vezes a gente acha que vai dar tempo, mas às vezes não dá. Eu e a minha esposa ficamos muito chocados. Semana passada ou retrasada, nós nem ficamos sabendo, né? A gente não, tá meio relaxado de ir na academia e morreu um cliente da Jéssica, né? O senhor Baduca, o senhor Pedro Baduca, que era um dos clientes mais fortes dela. Ele morreu. A gente ainda não sabe do que, né? Que a Jéssica ainda vai conversar ali com a mãe dela, com o irmão dela. Inclusive ele ia para Lages, tadinho, para ver uma irmã dele que estava ruim nas últimas e ele acabou falecendo primeiro que ela. Parecia um senhor saudável, ia na academia, morreu. Então, quem garante que nós estejamos vivos daqui a pouco, né? Amanhã. Por isso a gente tem que estar conectado com Deus agora, né? Enquanto tem vida, tem esperança. Como dizia o papai. Isso é uma grande verdade.
Eu sempre falo que as coisas de Deus são muito simples, né? Tem o versículo de João que diz em 16:33, e Jesus, e isso é falado no Antigo Testamento, né? Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. E os eventos finais só são aflições, um grau de intensidade muito maior. Então, eu vejo não pelo lado da quantidade de aflições, de catástrofes, de, enfim, de uma série de coisas, mas no sentido de fidelidade. Então, o ser humano passa pelas aflições e esquece de Deus, né? Da parte espiritual, de estar buscando a Deus verdadeiramente. Cristão verdadeiro, assim, não de fachada. E os eventos finais, desde lá até agora, é uma preparação. E nós não estamos preparados para isso. Irmão, eu concordo com a sua Só a fala aí. misericórdia de Deus. E se a gente achar que tá, provavelmente não estejamos mesmo, né? Porque geralmente o orgulhoso ele acha que tá tudo bem, tá tudo certo, né? É sintoma de Laodiceia. Não, tá tudo bem. Tô salvo, tá. Pode ser que realmente a pessoa esteja, né? Mas é engraçado que o que tá em Jesus, ele não se gaba, né? Ele simplesmente é humilde e diz: Nossa, não, tem muita coisa para melhorar. Quão longe estou daquilo que Deus quer para mim. E realmente vai à busca, né? E de fato, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe que a gente está longe dele, mais a gente precisa dele, né? É uma. Se fizer uma análise hoje sobre o ser humano, Jesus dizia que ele venceu o mundo. Então, a gente poderia vencer o mundo também. Sim, E hoje a gente vê que o mundo nos sufoca, né? verdade. A gente tira, por exemplo, de vez em quando a gente sai aí para algum colega chama a gente, né, pra gente fazer um final de semana de reavamento e reforma na igreja. E a gente acha que esse problema é só aqui no nosso distrito, né? A gente sabe que nos outros também, mas a gente vê que tá tudo parecido. Poucas pessoas vão no culto, poucas pessoas vão nos encontros, nas vigílias, então, muito menos. Né? Pô, a maioria não vai porque por causa da idade, ou porque é frio. Por isso que Jesus disse que a gente tem que orar para que a perseguição não seja nessa época, né? Se hoje, que não tem perseguição, não tem nenhuma, vamos dizer assim, pressão para que você tome uma decisão, né, pro lado certo ou errado, e o povo não vai. Você acha que no momento da dificuldade o povo vai? Não vai, não. Não vai. Então a gente tem que se preparar agora, né? Esse é o momento da preparação. A entrega é hoje. Porque, em teoria, o amanhã não existe na nossa agenda, né? Hoje o pastor estava falando de encontros, eventos e que a igreja prepara. Nunca há uma concordância 100% com as pessoas. Um acha uma coisa, outro acha outra. Não, tem que ser feito desse jeito, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, porque eu acho, então, que em vez da vontade de Deus prevalecer naquele grupo, é a vontade pessoal que prevalece. Sim, em alguns E fatores aí, eu concordo com a sua fala, é verdade. e aí de que forma, assim, nos eventos finais, os escolhidos,
quem realmente está apto para Veja, ser. o senhor está falando ainda, desculpa. Pode falar. Não, é isso. Ah, sim. Então, nos últimos momentos, por conta dos filhos de Deus, cheios do Espírito, né? Cheio da chuva serôdia, estarem cheios do Espírito, eles terão unanimidade, né? No seu agir, no seu falar, né? Em que sentido? Na missão, no proceder uns com os outros, no amor e tal. Por quê? Porque quem não tiver cheio do Espírito não vai querer se pôr numa situação difícil, né? De perseguição, de calúnia, né? De abandono de bens materiais. Não vai. Por isso, então, que haverá realmente uma unidade. Então, a igreja vai ser composta agora, vamos dizer assim, realmente só por aqueles que estão em Cristo mesmo. Na verdade, existe esse povo hoje agora. Existe. Só que a igreja é aberta. Nós, pastores, não podemos, e nem é nosso papel, de ficar enxotando as pessoas. Olha, você não é trigo? Você é joio, vai embora. Não entra aqui. Não é assim que funciona. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é pregar, é falar de Jesus, é testemunhar do amor dele, viver, né, o processo. Só que, como que posso dizer, vai ter um momento que essas pessoas não vão mais querer saber. Então, vai ter essa unidade, né? De certa maneira, né? Eu não consigo imaginar ainda 100% como que vai ser. A gente tem os relances, né, da Bíblia e do Espírito de Profecia, mas o fato é de que a gente se sente bem no meio daquilo que as pessoas costumam ter o hábito que a gente tem. Se você está em Cristo, você gostaria de estar com quem está buscando a mesma coisa. Se você não está em Cristo, você não vai querer estar com esse povo. Lógico, logo então você vai ter costumes que são costumes usuais de quem busca Deus. E quem não estiver em Cristo, ou seja, que não recebeu chuva serôdia, vão ter costumes daqueles que não vão ter a Deus, né? Então, que é mais ou menos por esse lado aí, hein? Aqui tem um pedacinho que fala que a perseguição resulta em unidade entre o povo de Deus. Que quando a tempestade da perseguição chegar de fato repentinamente sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços desinteressados para salvar os perdidos. E muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida diante do perigo comum. Cessará a luta pela supremacia e não haverá disputa sobre quem será considerado maior. Está aqui, página 95. E hoje o que a gente vê? Muitas vezes é briga de poder, briga porque um tem um cargo X, Y. Quer dizer, antes era assim, né? Hoje está pior. Hoje o povo não quer nem saber de ter responsabilidade. É o contrário, você luta para achar alguém que quer alguma coisa. E quando acha, essa pessoa, quando faz, muitas vezes ela é mal interpretada. Então a coisa está mais por baixo ainda, né? Eu acho que é nesse momento, quem sabe, pessoas como meu sogro que vão entrar vão vir. Porque, infelizmente, hoje, né, por exemplo, meu sogrinho, ele fala, né, que a igreja faz isso, que a igreja faz aquilo, que as pessoas fazem. E ele tem razão, é verdade. É verdade. O cristão carnal faz tudo aquilo que ele faz, mas ele esquece de olhar para o cristão espiritual que está ali no meio do joio, né? Só que daí quando esses homens, né, verem que houve uma mudança e que a igreja está consagrada, cheia de poder, eles virão. Eu já li no Grande Conflito sobre esse comentário que você falou, que muitos não entram porque estamos agindo de forma errada, Uhum. incoerente, né? Por isso, né, ou por tanto que muitos não entraram ainda.
Mas a hora que a igreja estiver reavivada e eliminar essas coisas que atrapalham muitos de entrar, muitos vão entrar. A hora que a igreja estiver se seguindo para esses eventos finais, muitos vão entrar. Eu acredito que é onde o joio vai sair e vai entrar os de fora, que a Bíblia fala, né? Então o joio vai para a Babilônia e os que estão na Babilônia, que são os fiéis, vai para a igreja. Na verdade, João 10, né? Haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus falou isso, registrado ali pelo profeta amado. Esse é um processo que é de Deus, né? É ele que vai fazer, o grande pastor. Então, a gente não tem que ficar se preocupando com isso. A gente se preocupa demais. Nossa, o tá perdido, meu Deus, e agora? Né? Cara, só vive. Seja o trigo. Porque se tu ser o trigo, você vai arrastar pessoas do seu lado. Se você não for, aí, inclusive, além de você estar dando um exemplo desmotivador, você também não vai estar lá, né, entre o trigo. Então, às vezes, a gente se preocupa em demasia, né? É um processo que não é nosso e a gente só tem que cooperar com o Espírito. Se a gente facilitar para o Espírito, ele nos usa, né? A gente sabe que o conflito final é uma disputa, na verdade, de autoridade, né? O tema principal não é simplesmente qual dia deve ser guardado, mas quem possui autoridade para legislar sobre a adoração, Deus ou os homens. E Satanás, em sua fúria, junto com os anjos maus, ele vai querer legislar no nosso coração. Ele vai querer impor. Deus não impõe nada. Ele faz o convite. Se você quiser, muito que bem. Se não quiser, muito que bem também. Né? Ele respeita, ele é um Deus respeitoso. Satanás não for, ele força, né? Ele te leva para um caminho que parece que é, mas no final não é, e depois dá o golpe. Então, no final das contas, esse momento, né, esse preâmbulo de pequena angústia que nós estamos falando, pequena porque haverá uma maior, ou a máxima já vista na face dessa terra, depois nunca mais, né? Que vai ser depois do fechamento da porta da graça. Então, esse é o momento que haverá essa angústia, né? E a perseguição ela vai funcionar como um processo de purificação. Olha que interessante. O sofrimento ele não aparece como abandono divino, mas como um instrumento pelo qual Deus ele vai eliminar, né, a superficialidade, a dependência humana e divisões internas na igreja. É igual o fogo, né? O fogo purifica, por exemplo, o ouro. O ouro é uma coisa muito requisitada, né? E é um metal raro nesse mundo, em teoria, ele tem uma quantidade específica, ele tem que ser garimpado. Depois que é encontrado, ele tem escórias, ele tem outros metais que não são tão preciosos quanto ele. Mas quando ele passa pelo fogo e por processos, ele fica mais próximo da pureza, né? Chegando a quase 100%. Então, é através do fogo. A gente teve uma época que a gente estudou uma lição da escola sabatina dos adultos com o tema ourives, uma coisa assim. Muito interessante aquela lição. Muito boa mesmo. Ficou no meu coração essa questão de que vamos passar por provas e dificuldades. Mas como diz ali o irmão João 16:33, tem de bom ânimo. Né? É o processo do azogue, né? Não Que entendi, irmão. aglutina Como é que é? é o fogo e o mercúrio, né? Que extrai o ouro do mercúrio. Processo químico. Uhum. Alguns garimpos usam essa metodologia, né? Ele faz todo aquele processo de prejudicar a natureza e tal. Mas tem outros que são mais naturais, né? Na bateia, aí aquele processo de decantação, o ouro é mais pesado, ele fica lá no fundo. Esse é muito mais artesanal, vamos dizer assim. Então existem formas, né, diferentes do mesmo processo. Mas existe como é que eu posso dizer? Um esforço para que aquilo aconteça, né?
Isso é interessantíssimo. E no final a gente percebe que haverá uma intervenção divina, né? Que vai ocorrer no momento máximo dessa crise. Quando? Só Deus sabe. Ele entende, né? Até quando nós, seres humanos, pela atuação do Espírito dele em nós, poderemos suportar até que tudo esteja maduro, até que haja o último coração a ser alcançado. Então, esse capítulo ele mostra esse padrão recorrente nas Escrituras, né? Mar Vermelho, fornalha ardente, a cova dos leões, a cruz de Cristo. Em todos esses casos e em outros, né, Deus ele permitiu que a crise alcançasse seu auge antes de agir, tornando sua intervenção inconfundível. Não vai ser diferente nesse momento, né? Então, eu creio que esse capítulo ele foi feito aí não para trazer medo, né, mas para preparar o caráter da gente. Que a gente vai lendo esse negócio todo aí, meu Deus, tudo isso aqui, vou se martirizar. E agora, né? Não, saiba que esse capítulo é para a gente se preparar. E Jesus é que nos preparará, né? Sua aplicação prática ela pode ser organizada em algumas áreas, né? Primeiro, a vida espiritual, né? Ou seja, a sua firmeza futura ela vai depender da sua comunhão presente, né? A mãezinha falou ali sobre a questão da santificação. Então, quem aprende hoje a confiar em Deus nas pequenas provações, estará preparado para as provas maiores. A questão do conhecimento Olha que bíblico, né? lindo aqui. Aqui em Filipenses. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. Quando a gente busca a palavra irrepreensíveis, a gente é bem claro para a gente que é sem falha, perfeito, sem erro e sincero. Os filhos de Deus indesculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que é a volta dele, né, nós possamos glorificar de que não corremos em vão e nem esforçamos inutilmente. É, Então, não é para brincar, não. é isso aí. Conhecimento bíblico, né? Durante a perseguição, argumentos humanos terão pouco valor, ou melhor, valor nenhum, né? Então é dispensável a gente conhecer profundamente a lei de Deus, o Evangelho, a justiça pela fé, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Grupos de estudo são muito relevantes para isso, né? Como esse aqui, né? E outros, né? Que Deus colocar no seu coração. Minha mãe tem feito aí um grupo de estudo junto com os parentes lá em Mogi Guaçu, às sextas à noite. Então, esses momentos são relevantes, né? Se unir para estudar, para buscar, para orar. A questão do desapego, né? O capítulo ele mostra repetidas vezes que bens, patrimônio, posição social vão desaparecer rapidamente. E hoje a gente vê famílias se brigando por causa disso, as pessoas se apegando ao dinheiro, não devolvendo a Deus o que pertence a Ele, sendo que vai ficar tudo aí. Como diz o ditado, né? Caixão não tem gaveta. E às vezes a gente fica brigando por bens que a gente nem vai levar. Então, o preparo ele envolve aprender a depender mais de Deus do que das posses, né? Unidade da igreja, né? Disputas por posição, influência, reconhecimento torna-se irrelevante diante da missão. A crise final ela vai unir,
aqueles que realmente pertencem a Jesus. E confiança na providência, né? O texto ele combate a ideia de que o cristão ele precisa saber antecipadamente como enfrentar a perseguição. A promessa é diferente. Deus ele vai conceder a força exatamente quando ela é necessária. Então, a fidelidade a Deus ela vai ser provada quando toda a segurança do mundo desaparecer, mas é justamente nesse momento em que a sua presença ela vai se tornar relevante, né? Então, se eu pudesse resumir em uma palavra esse negócio de tempo de angústia, esse pequeno tempo de angústia, eu diria fidelidade. E para que haja fidelidade, a gente precisa buscar o Senhor hoje, né? Enquanto se pode achar. Fidelidade. Morrer para o eu. É. Então é isso. Eu exauri as minhas anotações. Se vocês tiver algum outro ponto para trazer, para falar, senão a gente vai orar. Ô, pastor, Sim, meu eu irmão. gostaria de saber se eventos finais, perseguição, tempo de agonia, dores de parto, isso tudo está escrito na Bíblia. Mas nós não devemos nos alegarmos por isso está vindo a acontecer, que nós estamos aqui presenciando esses fatos que há muito tempo foi digamos assim, alguém viu isso aí, escreveu lá na Bíblia, né? Teve uma visão do tempo do fim, e nós é que somos a geração que vai ver Cristo voltar. Será que, de repente, a perseguição não vai vir só para aqueles que se colocarem ou ao lado de Deus ou ao lado do mundo? Será que eu não devo de ficar feliz porque eu estou prestes a ver Cristo, prestes a ver Deus? E se eu conseguir ver Deus, ou se Deus permitir que eu o veja na sua forma plena, eu estarei salvo, porque é impossível alguém que tem mal conseguir ver a Deus. A gente viu ali na Bíblia que teve pessoas que pediu para ver Deus, e Deus se fez ver apenas pelas costas, entre as rochas, né? E talvez eu seja uma das pessoas aí, dessas bilhões de pessoas que viveram aqui nesse minúsculo planeta, que de todos os planetas que a gente estudou ali, que possivelmente tenham vida, nós somos bem pequeninos, né? E que Deus, ele já esteve aqui, ele derramou seu sangue aqui, ele faz questão de levar alguns daqui ou todos, ele convida a todos. É como quando eu era pequeno, quando se aproximava o Natal ou o meu aniversário, eu ficava ansioso, ficava feliz, alegre, e eu comentava com meus parentes, meus amigos, ó, tá chegando o Natal, tá chegando o meu aniversário, eu quero você lá comigo na minha festa, no meu encontro. E a igreja que nós estamos inseridos, nós devemos de nos alegrarmos. E se nós tivermos consciência e sabedoria, convidar outras pessoas para virem para essa grande festa, para esse grande encontro, para esse evento final ali. Talvez não serão todos que serão arrebatados, mas os que forem arrebatados estarão trabalhando. A Bíblia diz que não é pelas obras, mas aqueles que se sentem salvos estarão trabalhando. O que o senhor acha aí, pastor, dessa minha ideia? Quando o Senhor diz arrebatado, é na volta de Jesus, né? Isso. Ok. Então, irmão, concordo, é isso aí mesmo. Lucas 21, 28 fala, né, que ora, ao começarem estas coisas a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, né? Então, Jesus nesse contexto, ele está falando sobre os acontecimentos que vão anteceder a sua vinda.
Embora a gente sabe que haja sinais de angústia e tribulação nesses momentos difíceis, os fiéis eles não devem viver dominados pelo medo, muito pelo contrário. Eles devem erguer a Exatamente. cabeça, né? Pois a libertação, o retorno de Jesus estão próximos. Então, é exatamente isso que o senhor falou, né? Levantar a cabeça significa, na Bíblia, uma pessoa de cabeça baixa frequentemente representa o quê? Tristeza, vergonha, derrota, desânimo. E levantar a cabeça aqui nesse contexto significa simbolismo de confiança, esperança, de vitória. Então Jesus está falando para a gente que é seguidor dele, mesmo em meio às maiores provas, né, da história dessa terra, como nunca antes, nós não devemos viver desesperado, porque a gente sabe que ele que está no controle, ele conhece o Amém. desfecho da história, né? E essa redenção aqui que ele aponta é a libertação final do povo de Deus na volta dele. E a compreensão nossa como adventistas, né, que estudamos a palavra de Deus, esse momento ele vai acontecer após o encerramento do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial, culminando ali com a sua segunda vinda. Então, os sinais do fim, eles não existem para gerar pânico na gente, mas para fortalecer a esperança dos que permanecem nele, né? Então, a gente vive nesse mundo aí marcado por conflito, por crises morais, desastres naturais, né, incerteza. Muitos olham para essas notícias, perdem a esperança, não sabem o que fazer, mas Jesus ele convida seu povo para olhar para cima. Então a fé ela não ignora a realidade, mas ela enxerga além dela. E aí o cristão ele vive vigilante, preparado, ele desenvolve um caráter semelhante ao de Jesus e anuncia o evangelho. Então, eu acho que é por aí, irmão. Tá certo? Você tá certo? É isso aí. A confiança e a fé, elas têm que andar juntas, né, pastor? E não importa em qual local da fila eu estou, se eu estou em primeiro lugar na fila ou se eu estou em último lugar. O importante é que eu esteja na fila certa, não é isso? Isso mesmo. E você só vai ter confiança quando você depositar a fé. Fé e confiança, na verdade, são palavras sinônimas, né? Não é a mesma coisa. Mas você só tem confiança naquilo que você conhece. E se você não conhece a Jesus, ou seja, não no sentido bíblico de conhecer a Deus, Satanás conhece também, mas não confia. Eu estou dizendo no sentido de relacionamento. Se você conhece ele, se ele é seu amigo, se você tem ele o dia todo, né, vive num processo de santificação, você vai confiar. Você vai estar nele. Você vai ter força para dizer não. Eu não vou desobedecer ao Senhor Jesus. O povo quer me matar, tá acontecendo isso, estou perdendo meus bens, mas o Senhor cuida de mim. Mas para quem tenha força para dizer isso, a gente tem que estar nele, né? Mais alguma coisa que vocês queiram dizer, meus lindos? Senão vamos orar? Pastor, Vamos. ainda dentro desse assunto, eu gostaria só de pontuar também que se a pessoa se sente inútil dentro da igreja, o inútil dentro da sociedade em que ela vive, ela não tem motivação. O senhor falou ali de cargos, que hoje nós temos que laçar praticamente a pessoa e trazer para dentro do cargo. Eu vejo assim que se você não tiver uma bandeira, não tiver um projeto, não tiver uma meta, você se sente isolado, você se sente sem amparo, você não tem a vontade de levantar de manhã e ir fazer. Eu penso que a igreja ela tem que motivar as pessoas a estarem mais motivadas no espírito, de trazer outras pessoas, de trazer alegria, porque a igreja é considerada um hospital, mas não é assim no sentido de que a pessoa está no hospital mal, mas sim que ela está no hospital se fortalecendo, não é não, pastor? É, mas lembre-se que nem sempre a gente vai encontrar essa motivação como a gente gostaria, né? Porque dentro da igreja também tem o joio, então o joio pode desmotivar. Porém, se a pessoa estiver firme em contato com Deus, nada vai desmotivar ela. Então ela vai, nas pequenas perseguições, antes do pequeno tempo de angústia, já se acostumando com isso. E o trigo, ele não espera ter cargo para salvar pessoas. A vida dele é um processo de salvação, né? Então ele tá na fila do banco, tá em oração, ele tá
querendo falar de Jesus para alguém, testemunhar de Jesus, o agir dele, a sua honestidade no trabalho, no dia a dia, depois que se aposenta, cuidando de alguém, em todos os processos, né? Ele está em Jesus. Então, a vida dele é um testemunho. E nossa missão não é convencer. Quem convence é o Espírito. A nossa missão é estar no Espírito para que ele nos use para convencer outros e salvar pessoas e ajudar elas a tomar as decisões delas, né? Lógico que agora ainda a gente não consegue alcançar tantos quanto a gente gostaria, né? Porque, como a serva de Deus deixou claro, é mais no final dos tempos que muitos que ainda não estão entrando vão entrar, porque vai ver essa mudança diferente. Mas a gente não pode desistir. Eu creio que a gente tem que fazer uma coisa muito simples, que a gente não tem feito. E por onde eu tenho passado, eu tenho tentado influenciar as pessoas para isso. É orar mais junto. Quando a gente leva o povo a orar, ensina eles a orar, gente, o povo chora, o povo se encontra com Deus e não precisa de nada, não precisa de música, não precisa de nada, só estar ali junto para reunir e orar. E é incrível como Deus toca no coração das pessoas. Nas vigílias, então, cada coisa acontece. Natural, sobrenatural. É coisa linda, né? Oremos então, meus índios. Vamos lá? Acho que cada um tem condições de Vamos. orar, né? Então, na sequência aí, eu fico por último para orar, então. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por cada sábado termos esse momento para aprender mais de Ti, através do que lemos, através do que ouvimos. Que Deus nos ajude a nós mesmos ver onde estamos errando para sermos corrigidos, aonde estamos falhando, para que o Espírito Santo nos ajude a prosseguir em frente. Que Deus tire tudo aquilo que nos atrapalha de recebermos a chuva serôdia, porque sem ela a gente não vai conseguir passar por esses momentos difíceis. Dá-nos um coração, Senhor, que possa abandonar tudo, não se apegar a nada, porque o que estará diante de nós é muito mais grandioso do que qualquer coisinha aqui nesta terra, neste mundo. Nos abençoe cada dia. Ajuda a nós falarmos palavras coerentes, tira de nossos lábios palavras vis, palavras torpes, porque nos distancia de Ti. Ajuda nós a Te buscarmos, sim, com fidelidade, para alcançarmos, né, essa vitória que já está em Cristo Jesus, né? Venha estar com cada um de nós aqui, que todo sábado nos encontramos, para sermos renovados pelo poder do Espírito Santo. Esteja com o pastor, né, o qual Tu designaste, né? Que Deus possa abençoar o Felipe, possa dar força, né, Amém. para vencer cada dia, cada obstáculo, cada situação, porque às vezes a gente pensa que é só nós que estamos na igreja, nós que somos tentados. Não, mas o pastor é 10 vezes mais, porque as ovelhas cobram demais, as ovelhas exigem demais, às vezes, né, falamos coisas que não devemos falar para o nosso pastor. Então, dê força para o Rufino, né, que ele receba o dom do Espírito Santo, Amém, para Senhor. dar ao seu rebanho, Senhor, aquilo que deve, né, ser colocado. E aquelas ovelhinhas que vêm atacar, que vêm a desanimar, que Deus esteja lá para protegê-lo, para guiá-lo, né? Fazer conforme a vontade do Mestre. Que Deus, né, permaneça no coração do Gerson, do João, da Sil, no meu coração. Que Deus esteja com nossas famílias representadas hoje. Que Deus abençoe também hoje a mensagem a qual o Rufino vai passar. Que saiamos dos nossos lares para receber, né, a palavra de Deus, para sermos corrigidos naquilo que está em falta. Amém. Deus Pai. nos falar, que Deus nos ajude a mantermos fiéis até a sua breve volta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém gostaria de orar?
Não? Obrigada, meu paizinho, pelo aprendizado. São aprendizado profundo que penetra na alma e no coração. Ajuda a gente, assim, a entender para poder, assim, através do Espírito Santo, ser transformado. Porque nós sozinhos não temos essa capacidade. Nós, seres humanos, somos complicados, difícil. E o que eu venho percebendo cada dia mais é que o inimigo ele faz estratégia para que tome nosso tempo. A gente faz planos, a gente faz de tudo para poder fazer as coisas tudo certinho, mas o inimigo ele arruma outros pretextos e se você não estudar de madrugada, assim que amanhece, o celular já toca, já vem problema e você toca sair do que você está fazendo e toma o seu tempo. Então, eu sinto isso porque eu vivo isso em minha vida. Tenha piedade de nós, Pai, porque é uma luta que o inimigo faz para tirar a gente do foco, para desviar a gente dos estudos, para desviar a gente assim do que o Senhor quer. Então, tenha piedade de nós, ajuda a gente assim buscar o momento em que o mundo está quieto, dormindo, para poder assim ter a comunhão e a busca com o Senhor, porque quando já amanhece, já não consegue mais fazer o que tem que fazer. Então, Pai, por favor, eu imploro isso na minha vida e na vida de todo mundo, que a preocupação do dia, as coisas dessa vida não venha tomar o lugar que é necessário para a gente viver em comunhão com o Senhor, principalmente no aprendizado, Pai. Quando eu falo aprendizado, não só a palavra de Deus, mas os livros proféticos, porque a gente tem que saber que tem que estar alicerciado 100%, porque senão o inimigo vai tomar conta de alguma brechinha de dúvida que a gente tiver. Pai, tenha misericórdia de nós, unja cada um desse grupo, esteja com a gente em todos os aspectos. Logo mais a gente vai para a Santa Casa de Oração. Às vezes, Pai, às vezes eu fico triste, porque eu vou para a igreja, eu sinto às vezes que lá não está sendo tão fervoroso, que às vezes em casa eu busco coisas mais espirituais do que lá. Então, tira essa sensação, faz a igreja mudar para a gente ter mais assim, busca, Pai, do Espírito Santo lá. Porque lá a gente tem sim a união dos irmãos, mas a palavra parece que está sendo assim muito fraca. Então, Pai, por favor, conversa com cada um de nós, ajuda a gente, ajuda as lideranças mudar o aspecto da palavra e que busca com profundidade, que a gente sinta o fervor do seu Santo Espírito. Que não seja só aqui a minha igreja, mas que todas as igrejas tenham assim busca do poder para passar para cada um dos seus filhos. Fala conosco, Amém. Pai, cada dia mais. Não deixa nós estar na mornidão. Perdoa nossos pecados e continua conosco. Que o seu Santo Espírito manifesta sobre nós. Em nome de Jesus, Pai Santo. Pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão João, irmão Gerson, quer orar? Obrigado, Senhor, Querido por mais Deus, um dia. Abençoe este grupo. Que se a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Dai-nos sabedoria, saúde, paz e discernimento. Que tenhamos
consciência do que tu tem nos ensinado nesses estudos, Senhor, que colocamos em prática, que aprendemos neste grupo. Abençoe grandemente. Obrigado pelo sustento, obrigado pela vida, pelo sopro de Amém. vida. Obrigado por estarmos na tua presença, Senhor, e que permaneçamos nela, na tua presença, até o final dos tempos, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Irmão Gerson? Pai querido, o Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor, Pai. Porque sem o Senhor eu jamais conseguiria sequer abrir os olhos. E o Senhor me abre os olhos, me Amém, dá Pai. sabedoria, cuida de mim, me protege, me tem como uma menina dos seus olhos. Obrigado, Pai, Amém, Pai. por esses longos anos que eu tenho vivido aqui nessa terra, aprendendo e me preparando para um breve encontro com o Senhor, que será eterno. Pai Santo, eu te Amém, Pai. agradeço pela minha família, te agradeço pelo meu trabalho, te agradeço pelos dons que colocou em minha vida, Pai. Te agradeço pelos amigos que fiz ao longo dessa jornada. Te agradeço, Pai, pela inspiração de um dia estar ao seu lado. Obrigado, Pai, por Amém. ser o Rei. E eu terei um imenso prazer em revê-lo e estar com o Senhor ao vivo, Pai. Que o seu Santo Espírito continue me segurando, me agarrando, me levando, me conduzindo, como conduziu Jesus. Conduza-me a mim, Pai, Amém. até a tua presença, Pai. Que eu cada vez mais sinta que o momento está próximo e que o Senhor está aguardando com os braços abertos por mim. Que eu seja o filho pródigo, Pai. Que eu mesmo sujo, o Senhor me receba, me troque minhas vestes, lave o meu corpo e me coloque um sapato nos pés, me coloque um anel em minha mão, Pai, e me receba para a sua mesa. Estou, Pai, confiante no Senhor, com fé no Senhor, acredito, Pai, que a minha vida não é vã, que logo, logo estarei junto ao Senhor. Abençoe, Pai, a minha busca, abençoe meus projetos, que a minha família possa ser feliz, que eu possa ajudar cada vez mais as pessoas e aqueles a quem eu magoei, Pai, peço perdão, que o Senhor também me ajude a não magoar mais. Esteja comigo, Pai, ao longo desse dia, abençoe o meu querer, que esse meu querer seja também seu querer, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai Santo. Amém. Pai querido que estás nos céus, a gente sabe que o Senhor é único, que é digno, porque a gente te louva, sempre permanece no controle da história e porque as suas promessas sempre se cumprem, né? A gente agradece porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós aí no santuário celestial. Nos conceda, Senhor, um coração fiel, por inteiro, e que a nossa adoração pertença somente ao Senhor. Que a sua lei esteja escrita em nossa mente, em nosso coração. Fortaleça a nossa comunhão diária com o Senhor para que a fidelidade nas pequenas provas prepare nosso caráter para os desafios maiores. Nos dê amor, Senhor, pelas Escrituras. Que Daniel, Apocalipse, o Evangelho, a justiça pela fé, sejam os tesouros vivos na nossa mente, nos conduzindo a uma vida inabalável nas suas promessas, nos livra do apego às coisas desse mundo, nos ensina a depender do Senhor acima de qualquer bem material, posição, segurança humana. Que nosso maior tesouro seja Cristo e a esperança de sua breve vinda. Una sua igreja, Amém, Pai. Pai. Remova todo espírito de divisão, de orgulho, de vaidade. Faz de nós um povo humilde, comprometido com a missão, cheio do amor de Jesus, refletindo o seu Amém. caráter em cada atitude. Quando chegarem os dias de maior oposição, nos guarda firmes na verdade. Que nenhuma pressão, ameaça ou perseguição nos afaste da fidelidade ao seu santo sábado, à sua vontade. E que nossa confiança, Pai, permaneça inabalável, certo de que a sua graça se manifesta exatamente no tempo da necessidade e que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado porque, quando toda a segurança humana desaparecer, a sua presença será ainda mais evidente. Assim como o Senhor abriu o mar vermelho, enviou os fiéis na fornalha ardente, fechou a boca dos leões, conduziu Cristo à vitória sobre a morte, também nos conduzirá certamente a um glorioso dia da sua volta. Queremos viver de cabeça erguida com esperança, santidade, fidelidade,
aguardando, Senhor, o reencontro do nosso Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Amém, Pai Santo. Amém. Lindo dia a todos. Vamos tirar nossa fotinha aqui. É só enquadrar a tela aí. 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus, viu? Amo Amém. vocês aí. Se cuidem. Tchau, tchau. Feliz sábado abençoado. Para Feliz todos. sábado.